Alô, meus queridos amigos e amigas, aqui é Gabriel Martins. E no nosso podcast, no Pode Cair no Enem, estamos recebendo hoje o nosso ilustríssimo convidado, professor técnico de multimídia, PH. Olá a todos, como terceiro episódio, o tema de hoje é os impactos das redes sociais na saúde mental dos jovens. Professor, o que o senhor pode comentar sobre esse tema? Pronto. Primeiramente, obrigado a todos que estão ouvindo, obrigado pelo convite também. Não sou um profissional da área da psicologia, mas entendo ali um pouco de redes sociais. E eu sempre costumo falar que a gente começou essa questão das redes sociais e a gente foi meio que aprendendo a usar enquanto ela estava se desenvolvendo, Foi aquele negócio de construindo a carroça enquanto a gente está andando com ela, E os impactos disso a gente está começando a ver mais agora, A gente começou ali com esse negócio de rede social do estilo que a gente tem hoje, Assim, smartphone, essas coisas ali, sei lá, mais ou menos 2000 e... Aqui no Brasil, foi se popularizar mais em 2010. E aí a gente já tem aí uns 10 anos, mais de 10 anos nisso. E a gente está começando a sentir um pouco mais esses impactos agora, A gente já sentia antes, tinha uma coisa que era muito discutida na época, era essa questão da imagem, principalmente com a popularização do Instagram, essa questão dos filtros, que todo mundo é visto através de filtros, que você não está vendo a realidade, que a pessoa escolhe o que ela vai postar na vida dela. Então você está lá no sábado de noite em casa triste, assistindo o Supercine e fica vendo todo mundo nas baladas, todo mundo ali jantando no restaurante com seus companheiros e você se acha a pior pessoa do mundo, Porque você está ali no seu pior enquanto as pessoas estão postando o melhor delas. E isso não é realidade, É um corte da realidade. E esse foi um dos principais problemas que começaram a discutir. E hoje a gente tem outras coisas bem mais sérias, Como essa questão do feed de notícias, O que é que o algoritmo te passa, a forma como essa galera, eles sabem te prender ali para você passar horas e horas perdendo seu tempo, E outras coisas. Sem falar nos padrões de beleza, que são muito veiculados mesmo nessas redes sociais. Sim, impactam diretamente. Com certeza. Não só nas redes sociais, mas os celulares já vêm, principalmente celulares assim, dessa região assim, da Coreia, Ásia, que o pessoal tem muito essa questão da aparência, eles já vêm built-in, dentro deles, assim, uns filtros, na própria câmera. Você consegue mexer lá, deixar o seu rosto mais fino, deixar o seu rosto mais branco, que aí entra em toda outra problemática, dessa questão aí, esse racismo velado também, aumentar seus olhos e várias outras coisas, Como você acha que a gente, como usuários da internet, devemos nos comportar na internet para a gente não ser afetado por essas coisas? Pronto. Primeiro, assim, eu digo por experiência própria, porque eu sou meio viciado em celular. Eu sou uma pessoa meio hiperativa, então o celular, ele tá sempre ali. O que o senhor faria para que as pessoas, como usuários da internet, não sejam tão afetadas pelas coisas que a internet consegue nos proporcionar? Pronto. Primeiro, falando por experiência própria, essa questão do uso, a quantidade do uso, o tempo que a gente passa na internet, na rede social, enfim, eu falo por experiência própria, eu sou uma pessoa um pouco hiperativa, assim, então eu preciso estar sempre com vários estímulos. Então o celular, ele é uma coisa muito fácil para você estar ali olhando o feed, você tá jogando, você tá fazendo qualquer outra coisa e não vivendo aquele mundo real ali, Então uma das coisas, uma coisa que eu tô aprendendo na minha terapia atualmente, inclusive, que é o que chama de mindfulness, que parece um termo idiota desses de povo de coach, mas na verdade é uma coisa muito interessante, que é você viver aquele momento, Você tá com a sua mente completa com aquilo ali, O mindfulness é você tá imerso naquela situação. Então você tá comendo alguma coisa, você não vai ficar no celular, não vai ficar tirando foto para postar. Você tá conversando com alguém, você não tá no celular ali, e vai falando com outras pessoas. Então, primeira coisa, eu acho, é a gente usar menos. E isso é muito difícil. Por quê? Porque essa galera que trabalha nesses aplicativos, eles são mestres, os caras estudam anos em formas de te deixar preso. Te dar o conteúdo que você mais precisa, que você mais quer naquele momento, e bota uma foto, um vídeo, aí, tem foto demais, vamos botar um vídeo agora, vamos falar de outro assunto. Então, existe uma máquina, existe um algoritmo, essa palavra que está tão famosa hoje em dia, existe um algoritmo que trabalha para isso, para que você não saia dali, Então isso é muito difícil, mas eu acho que o primeiro passo é esse. Utilizar menos, e tentar utilizar de forma mais responsável. E de maneira governamental, o que o senhor
Aí eu tenho uma opinião bem mais... eu tenho uma opinião um pouco radical, né? Porque eu acho super importante algumas coisas como o governo da China faz, que é um aplicativo governamental, né? Aplicativo estatal. Então, por exemplo, não existe Facebook na China, né? Aí você fala, mas a gente tem que confiar no Estado? Claro que também não, né? 100%, né? Mas existe uma diferença entre um governo que está ali, teoricamente, né? Trabalhando para a população, e uma Big Tech, uma empresa, né? Do Vale do Silício, bilhões, né? Investindo bilhões, investindo inclusive em política, né? Influenciando na política, que tem interesses próprios. E o objetivo de toda empresa é o lucro, né? Eles vão procurar esse lucro da melhor forma possível para eles. E claro que eles não vão... dar uma experiência completamente ruim pra gente. Eles vão dar uma experiência que eles não se preocupam tanto com a nossa saúde mental, que consiga ali fazer com que eles mantenham, né, aquela vaca leiteira, né? Você não vai secar a vaca toda, mas você também não vai se livrar da vaca. Então você tá sempre ali, né, tirando o que você precisa dela. Então eu acredito que o governo, claro, hipoteticamente, né, a gente vive num sistema em que o governo ele é muitas vezes pautado pela economia, pelo mercado, né? Infelizmente. Mas o governo, idealmente, ele deveria controlar mais isso. A gente teve casos agora, por exemplo, no caso do show da Lady Gaga, né? Que as pessoas se organizaram no Discord para fazer um atentado terrorista, né? E essas empresas, elas querem, por causa de algumas leis que a gente viu alguns anos passados, elas têm meio que carta aberta, né? Elas podem... Porque assim, não é culpa delas, ela é só uma ferramenta, né? Não é culpa delas que as pessoas estão usando para essas coisas. Então, eu acho que essas empresas, elas têm que ser mais responsáveis e mais cobradas pelos governos. Isso do ponto de vista do Estado, né? E os impactos são devastadores. Eu fico imaginando, principalmente para crianças, onde o acesso é muito fácil, onde o conteúdo é muito manipulado para poder atrair a atenção delas, e elas, como por serem menores, consequentemente se tornam mais vulneráveis a esse tipo de risco, né? E aí, eu queria saber do senhor, do ponto de vista familiar, qual o papel da família em relação aos riscos que estão expostos para as crianças, para os adolescentes principalmente, visto que os danos são muito maiores. Eu acho que da mesma forma que o pai ele tem que tomar cuidado, né? Para o filho não falar com um estranho na rua, para não aceitar bala de estranho, né? Toda aquela coisa. Ele também tem que tomar muito cuidado com o que ele vê na internet, né? Com o que a criança vê na internet. E a gente sabe, né? Eu não tenho filho, mas a gente sabe que é um trabalho complicado. Às vezes você só quer deixar o menino ali com o celular quietinho, assistindo o Baby Shark dele, né? E um comelãozinho. Pra te deixar em paz, né? Ali um minuto. Pra você poder ali ter um respiro, né? Mas, né, existem estudos que falam que se você criar uma conta nova no YouTube, por exemplo, assista um vídeo de gatinho. Aí minha conta é virgem, né? Ela não tem nada atrelado à minha conta. Não tem nenhum algoritmo. O algoritmo não sabe nada meu. Eu boto um vídeo qualquer assim, super inofensivo, um vídeo de gatinho. Se você continuar seguindo as recomendações, em algum momento você vai pegar um conteúdo radical, né? Geralmente de extrema direita, né? Ele tende a isso. Por quê? Né? Porque geralmente, né, esse lado da política, ele está mais atrelado com essa parte mercadológica, com as grandes empresas, né? É só você procurar, né? Geralmente a extrema-direita que vai estar ligada a isso. Não estou falando que um é pior que a outra, enfim. Mas é a realidade, é fato isso. Então a gente tem que tomar cuidado em deixar o aluno, né, a criança, o adolescente ali sozinho, né, com aquele dispositivo. É uma pessoa ali que ainda está desenvolvendo o seu senso crítico, né? Até o adulto, né, pra gente, assim, o tanto de gente que é enganada na internet, né? E hoje em dia com as inteligências artificiais, aí vídeos, imagens, né? As bets, né? Tem a questão das bets também, né? Tem a questão do tigrinho, nossa senhora, todo dia tem uma desgraça nova, né? Aí aparecendo, para acabar com o nosso juízo. Mas é por isso que a gente tem que ter um olhar crítico, né? Que tem que se informar, né? E se educar. Da mesma forma que a criança tem que se educar, o pai tem que se educar primeiro, os pais, os responsáveis, porque dessa forma você vai entender. Tem um documentário que eu gosto muito, que é um documentário que acho que é aquele Além do Peso, alguma coisa assim. É um documentário brasileiro que fala sobre indústria alimentícia e como tem essa questão da publicidade, ela influencia, né, nas crianças. E aí tem uma frase lá que um cara fala, que ele fala assim: é muito injusto, porque são os pais, pessoas que não têm conhecimento da área, enfrentando vários publicitários que os caras estudaram anos como influenciar crianças a comprar produtos, a comer porcaria, a querer um McDonald's, a querer um recheado. Então é uma briga muito desleal, né?
Agora, se a gente conseguir se educar um pouco e aprender mais sobre isso, a gente consegue algumas armas para se defender, algumas estratégias, né? Então, acho que por hoje é só. Muito obrigado a atenção de todos, obrigado a participação, professor. Valeu, obrigado. E fiquem ligados nos próximos episódios. Muito obrigado e até já.